Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. E eu tava, gente, orando e perguntando para Deus do que eu vou conversar com elas hoje. Sinceramente, eu não vinha nada, eu tava aqui parado orando e pedindo para Deus uma direção, o que falar, sobre o que falar, né? Como eu sempre falo para vocês, não é sobre a Sinara. Eu sou aqui só o instrumento, deixando ele fazer através de mim. E eu quero contar. Até hoje eu estava em atendimento e eu contei isso, né, no momento do atendimento. Porque assim, gente, os meus atendimentos, eles são, eu brinco que são personalizados, né? É conforme o Espírito Santo quer falar com aquela pessoa. Então, às vezes eu conto alguns testemunhos de outras clientes, às vezes eu sempre estou compartilhando o meu, enfim, é o que o Espírito quer fazer naquele momento. Então eu estava contando para ela, né, que lembra que eu falei para vocês no vídeo de ontem o quanto a ferida da rejeição ela impacta também na nossa vida espiritual, porque nós também vamos, com essa ferida nós vamos buscar em Deus essa aprovação, essa validação. Nós queremos trocar trabalho, serviço por amor. Então, por isso que às vezes a gente está pegando tudo que tem dentro da igreja, pegando todo o trabalho, ajudando em todos os ministérios. Por quê? Porque inconscientemente nós acreditamos de que para nós merecermos o amor de Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. Quem aqui não cresceu ouvindo, se você ganha nota boa, você ganha tal coisa. Se você fizer isso, você ganha. Então, nós crescemos e aprendemos, isso é cultural, né? Que precisamos fazer para merecer e que nada vem de graça. Então, nós temos uma grande dificuldade de olhar para Deus e o amor dele e a graça que foi, né, concedida a nós, que a gente não tem ela por merecimento, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, é por quem ele é. Então nós temos essa grande dificuldade por tudo que vivemos, aprendemos, como fomos criados. Então eu tinha, né, inconscientemente essa necessidade de ser aprovada por Deus, para que ele me amasse. E aí eu lembro que eu tinha ido num retiro de 4 dias, na verdade não era um retiro, era uma conferência. Já é outra conferência. E eu fiquei, geralmente essa conferência é de 4 dias, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí eu cheguei no domingo de madrugada, né, já, quase segunda, não, minto, até segunda. E na terça-feira eu tinha, naquela época, acho que há uns 3, 4 anos atrás, eu ministrava uma aula sobre identidade no instituto que tem aqui na minha cidade. E então eu cheguei de madrugada e no outro dia eu já tinha que estar lá à tarde e à noite ministrando para 2 turmas. E, né, a Sinara ainda, né, cheia das feridas. O que eu fiz? Acordei cedo, peguei, abri Bíblia de uma versão, de outra versão, peguei caderno e comecei ali. Só que enquanto eu estava ali tentando encontrar uma palavra para levar para elas naquela tarde, eu tava com a cabeça que eu tinha que fazer almoço, que eu tinha que tomar banho, que eu tinha que me arrumar e nada fluía. Eu tava começando cansada, né, porque eu tinha chegado de madrugada e eu tava meio que irritada com aquela situação e nada fluía. E eu dizia, meu Deus, não flui, não flui. E nesse momento eu escutei aquela voz doce, suave, né, que é a voz do Espírito Santo. Ele falou para mim, filha, fecha tudo. Vai fazer o teu almoço, vai tomar o teu banho, porque o que eu vou fazer hoje lá já está pronto, eu só preciso que você vá. Eu confesso que na hora eu falei assim, meu Deus, será que é Deus que falou comigo? Porque eu não acredito que Deus vai mandar fechar a palavra. Ai, né, como a gente é imatura, né? Como precisamos amadurecer. E a gente só amadurece na intimidade com Cristo, conhecendo dele, comendo dele, experimentando ele no nosso dia a dia, né? E eu, sem saber, eu estava presa numa performance. Olha que coisa doida, né? Porque a palavra diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. E foi para a liberdade que Cristo te libertou.
Só que eu estava presa numa performance, eu estava presa em querer mostrar para Deus que eu era crente. Porque na minha cabeça o que eu aprendi é que ninguém pode ministrar uma palavra sem ler a palavra, ninguém pode ir. Você tem que estar sempre se preparando para aquele momento. Só que ali eu tive a revelação de duas coisas. A primeira eu vou contar agora. Nós precisamos estar prontos. Sempre, o tempo todo. Nós não podemos somente buscar a leitura da Bíblia, buscar, né, a leitura só quando a gente for ministrar uma palavra, quando alguém chamar a gente para alguma coisa, ou quando a gente for falar com alguém, ou alguém que trabalha com atendimento. Não. Naquele dia Deus me revelou que eu tenho que estar pronta. E o que é esse estar pronta? Eu estou pronta, eu me preparo no meu secreto com Ele. Então, se eu tenho intimidade com Ele, se eu tenho relacionamento com Ele, se eu tenho vida com Ele diariamente, um relacionamento, você acha que eu preciso ficar me preparando na hora de ir? Não. Eu vou estar pronto, porque a minha vida no secreto com Deus é que me valida para estar nos lugares que Ele quer me levar. Então, naquele momento eu aprendi essa verdade. E ali me libertou. Não me libertou de que, então eu nunca mais vou ter um momento de ler a Bíblia, de dar uma passada ali, né, de ler alguma coisa. Não, não é sobre isso. Mas é sobre que o meu tempo com Deus, o quanto eu gasto do meu tempo com Ele, no meu dia a dia. Porque o que é pregar a palavra? O que é ministrar a palavra? Se não contar o que você vive com Deus? Porque o teu relacionamento com Deus tem que ser a tua maior pregação. O teu relacionamento, a tua intimidade com Ele, porque na intimidade você conhece Ele, você conhece o caráter dele, Ele vai te contando. Ontem eu estava falando, Deus não esconde as coisas de nós, Ele esconde as coisas para nós. E nós precisamos ir lá buscar e acessar esse tesouro que está escondido para nós. Esse trabalho de se posicionar e ir, o interesse de ir buscar, o interesse de querer conhecê-lo. Porque, minha amada, quanto mais você conhece o Senhor, mais a tua identidade é revelada. Esse processo é maravilhoso. Então não é só sobre conhecer a Deus, mas enquanto você o busca, Ele revela a você a tua filiação. E você o encontra como um pai e Ele revela, porque quem revela a identidade do filho e da filha é o pai. Então, ali eu entendi uma verdade. E aí eu fechei tudo, confesso que deu um alívio, sabe? Senti um alívio quando escutei aquilo. Fechei tudo, fui fazer o almoço, tomei banho e fui. E fui para dar as duas aulas, né? Tarde e à noite. E eu vou dizer para vocês que talvez em todo o tempo que eu fiquei nessa escola, o dia em que eu mais fui usada por Deus foi esse dia onde não tinha performance, onde não tinha uma palavra pronta, porque não é o que eu quero, mas é o que Ele quer fazer através da minha vida. Por isso que eu só preciso estar disponível. Deus procura os disponíveis e Ele capacita esses que estão disponíveis. Então não é o que eu quero, do jeito que eu quero, a pregação da moda, do momento, não. É o que o Espírito quer falar a cada coração, a cada mulher que estava lá presente. Às vezes não foi a pregação mais bonita, não foi a ministração mais bonita, mas era o que o Espírito queria ministrar, o que Ele queria trazer para aquelas mulheres. E eu vou dizer, foi muito impactante, tanto à tarde como à noite, foi muito, muito forte. E eu lembro que quando acabou a aula da noite, eu fiquei muito cansada, meu corpo estava muito exausto, né? Então, assim, parecia que tinha passado um trator sobre o meu corpo, assim, muito cansada. Mas, fisicamente cansada, mas dentro de mim, eu estava totalmente realizada. Eu estava vivendo algo que talvez eu ainda não tinha experimentado com Deus. E aí eu fui para casa. Tomei um banho, né? Conversei com meu esposo e deitei.
fui dormir porque eu tava muito cansada. E 3 horas da manhã eu desperto. A gente sabe quando é o Espírito Santo chamando a gente, né? A gente não acorda Não, a gente desperta. Tipo assim, o olho abre e fala assim, meu Deus, alguém me acordou. E eu olhei no relógio, eram 3 horas da manhã e eu, de verdade, gente, eu tava muito cansada e eu falei, pai, eu tô tão cansada, eu não vou aguentar ir até a sala. Porque geralmente quando eu acordava às 3 da manhã, eu ia até a sala, que era onde eu ficava sozinha com ele, né? E naquele momento eu tava muito cansada e eu fui muito sincera com Deus. Eu acho que o cansaço nem me fez pensar que eu estava falando com Deus. E eu falei, pai, eu tô tão cansada. E aí, sabe o que ele me disse? Então eu não vou falar o que eu tenho para falar contigo, porque você não está de joelho, porque você não está lá na sala de joelho me ouvindo falar, porque você nem deu bola para aquilo que eu quero falar contigo. Claro que não. Porque Deus não tem problema com isso. Claro que ele não falou isso para mim. Ele falou assim, ô filha. E eu tava ali meio que dormindo, acordada, e eu, hã? Oi, pai. Ele falou, filha, sabe por quê que eu pedi para te fechar tudo hoje à tarde? Eu falei, aí o meu olho já despertou, né? Porque eu gostaria de saber o que ele estava fazendo, né? Qual era a intenção dele naquilo tudo. E ele falou assim, porque você não precisa provar nada para mim. Eu sei quem você é. Gente, aquela palavra entrou dentro de mim naquela madrugada, deitado na minha cama. E aquilo libertou. Me libertou de uma forma da performance, da necessidade de aprovação, da necessidade de ser vista, de ser validada. Gente, ele foi uma cura que eu não tenho como te explicar. É aquilo que eu falo. Deixa eu abrir aqui para ver certinho qual é o versículo, né? Tá em Salmos, que fala, né, que provai e vede que o Senhor é bom. Deixa eu pegar bem certinho aqui. Tem que dar tudo certinho para vocês, né? Não pode ficar com meias com dúvidas aqui, tem que falar tudo. Salmos 34:8, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz é o homem que nele confia. Então, o Senhor, ele precisa ser provado, experimentado, né? Tem um louvor que diz, né, que ninguém explica Deus, porque Deus não se explica, Deus se experimenta e cada um precisa passar pela sua própria experiência, né? Então, naquele momento foi libertador para mim. E ali ele mostrou para mim que eu ainda queria ser validada por ele, eu queria ser aprovada por ele. E minha maravilhosa, olha o que ele falou: ei, eu sei quem você é, você não precisa provar nada para mim. Então, o dia que quando ele te gerou antes da fundação do mundo, você já foi gerada nele, escolhida por ele. Ele já sabia o que você ia fazer, quem você seria, os problemas que você passaria, os medos que você teria. Ele sabia tudo. Só que ele é um Deus que ele já vê o final antes mesmo de começar. Então, ele te conhece, ele sabe quem você é, ele conhece, ele prova o teu coração. Então, não adianta você querer buscar performar para ele ou performar para os outros, porque não é isso que te valida. Não é o teu valor, a tua essência não está nisso. O teu valor, a tua essência está em ser quem ele te chamou para ser. O teu valor não está no que você faz, o teu valor não está no que você tem. O teu valor está em quem você é. E ali ele só queria que eu fosse assinar a filha dele. E aquilo tirou um peso das minhas costas. E eu fiquei tão feliz quando eu acordei, porque eu falei, gente, que coisa maravilhosa que é servir o Senhor. Mas antes de servi-lo,
Como é maravilhoso conhecer o Senhor, conhecer as suas verdades, sabe? Sair daquela bolha da religiosidade, sabe? De tanta coisa que foi dito, ensinado. Vai conhecer quem Ele é. Vai procurar na palavra, ver se o lugar que você tá, com as pessoas que você tá caminhando, é a verdade de Cristo que elas proclamam, que elas pregam. Né? Um dia Deus falou para mim, Sinara, você tinha Bíblia em casa e não era uma, não era duas, mas você preferiu sentar e comer uma comida pronta e durante 7 anos que eu fiquei naquele ministério, 7 anos você comeu uma comida contaminada. E o perigo disso não é só você se contaminar, é você contaminar as outras pessoas ao teu redor. Porque a mesma comida estragada que você comia, você entregava. Esse é o perigo. Né? Que eu falo, a gente aprende errado e replica errado. Então, o que eu quero deixar com esse testemunho, com essa verdade de Cristo, é que para que você seja livre de ser validada, aprovada. Eu quero dizer para você que isso é uma mentira, que você acabou acreditando sobre a tua identidade. Mas eu quero trazer uma verdade, e a palavra diz, e conhecereis a verdade te libertará. Então hoje eu quero te trazer uma verdade que te liberta, não é a minha verdade, não é a verdade que me contaram, é a verdade absoluta, é a verdade que está aqui. Se existe uma verdade absoluta, essa verdade é a palavra. A maior das profecias é essa. Essa aqui tem que ser o teu livro de cabeceira, isso aqui tem que ser o teu melhor amigo, isso aqui tem que ser a tua bússola. Tudo que tu precisa tá aqui. Livro de sabedoria, né? Provérbios. Meu Deus, tem um provérbio mais lindo que o outro. Então, eu tô falando dessa verdade. O que eu quero dizer para ti hoje é o que essa verdade aqui, a verdade de Deus, diz a teu respeito. Que você é amada, que você é escolhida, justificada, perdoada, amada, você é a menina dos olhos de Deus. Lá em Jeremias, acho que é 29:11, deixa eu ver aqui se eu tô certa, Jeremias. Eu abri quase nele, olha só. Deixa eu ver se é 29:11. Olha só que lindo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Eu vou repetir, guarda. Ei, toda vez que a verdade de Deus é revelada para nós é uma semente, nós precisamos guardar, preparar a terra do nosso coração, regar até ela germinar e gerar frutos. Eu declaro que essa palavra vai gerar frutos na tua vida. E eu vou repetir mais uma vez, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, não é a Sinara, é o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, guarda no teu coração que o que o Senhor tem para ti é boa, perfeita e agradável, mas você precisa renovar a tua forma de pensar, você precisa buscar uma nova forma de pensar, você precisa desconstruir toda a crença, toda a limitação, toda fortaleza que foi construída na tua mente, desde a tua infância, com aquilo que você viu, ouviu e sentiu. Precisa desconstruir todo o engano. Como, Sinara? Conhecendo as verdades sobre você. Isso aqui é um testamento. E você precisa abrir esse testamento para você saber o que é teu de direito. Você já pensou você ter direito a um testamento? E todos os benefícios daquele testamento, mas você não vai lá. Você não vai acessar e tomar posse daquilo que é teu. É teu. Tudo que está aqui, tudo que ele conquistou na cruz para você está aqui. É direito teu, é herança tua.
Só que se você não vier aqui abrir e acessar os benefícios e as verdades que o Senhor tem para ti aqui, você nunca vai viver, você nunca vai desfrutar, você nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu declaro que a partir de hoje você vai buscar ter intimidade com o Espírito Santo, ter intimidade com o teu Pai. Busca nele e pergunta, vou te ensinar um negócio aqui, hein? Pega papel, caneta, quando for pro secreto com ele e faça uma pergunta. Pai, qual é a mentira que eu tô acreditando em relação a alguma área da tua vida? Qual é a mentira que eu tô acreditando em relação à minha identidade? Qual é a mentira que eu tô acreditando em relação a dinheiro? Qual é a mentira que eu tô acreditando em relação à minha capacidade, à minha identidade? Faça perguntas. Talvez naquele momento, naquela hora, você não vai ter a resposta imediata. Mas ei, tenha calma, tenha paciência, porque o Senhor vai te responder. Ele vai te trazer a revelação, Ele vai te trazer a verdade sobre você. Se você estiver determinada e disposta a gastar tempo em conhecê-lo. A palavra de Deus fala também, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que eu aprendi do Senhor até ontem não é suficiente para me levar para onde Ele quer me levar. Por isso que eu tenho que aprender dele, com Ele, todos os dias. Todos os dias. E assim como um dia Ele derramou sobre a minha vida, Ele abriu os meus olhos espirituais, os meus ouvidos espirituais, eu declaro sobre a tua vida que o Espírito Santo te dê clareza, sabedoria, discernimento, que Ele abra os teus olhos espirituais, que Ele te dê sensibilidade nos ouvidos, para que você ouça, para que vozes de fora não atrapalhem, para que o medo não te atrapalhe, a insegurança não te atrapalhe, a performance, sabe? Aquela necessidade de performar não te roube do teu lugar de filha. Porque quando você entender esse lugar, quando você chegar nesse lugar, sentar na mesa, no teu lugar de filha, minha amada, nada mais te para, nada mais te para. E aí Deus vai olhar para você, ver uma filha madura e que Ele pode confiar o que Ele tem para ti. Porque enquanto a gente ainda é imatura, é instável, sabe? Ele não pode confiar, não tem, como que Ele vai entregar algo grande, de grande responsabilidade para alguém que não sabe nem lidar com pouco? Então, eu declaro sobre a tua vida, a minha oração é hoje que você se amadureça no Senhor, que você cresça, chega de tomar leitinho, chega, já é tempo de alimento sólido, é tempo de arroz e feijão, é tempo de uma outra nutrição. Eu declaro sobre a tua vida uma nova estação, um novo tempo, um novo alimento, e que o Senhor alinhe o teu coração ao coração dele, que Ele alinhe as tuas motivações com as motivações do Senhor, para que você viva tudo aquilo que Ele tem para ti. E não esqueça, Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de te fazer prosperar e não te causar dano. Essa é a verdade do Senhor para ti. E é nessa que você tem que crer. Então eu quero te abençoar, como eu sempre termino, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então toda vez que eu testemunho o que Ele fez na minha vida, eu estou aqui declarando, Pai, faz na vida dela também. E eu declaro que o Senhor vai fazer, assim como Ele fez na minha vida, assim como Ele trouxe cura e libertação. Eu declaro sobre a tua vida cura, libertação nas tuas emoções, nos teus sentimentos, na tua mente, no teu coração, para que você seja livre para viver o que Ele tem para ti. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo episódio. É tempo de florescer!